Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludartes. Mi nombre es Volman Sabino. Soy ingeniero cartógrafo. Trabajo con las tecnologías geoespaciales de Hexagon há 18 anos. Especificamente, muitos desses anos trabalhando diretamente com a plataforma vectorial, que vou apresentar um pouco para vocês hoje. Ok? Graças por seu tempo, pela oportunidade, novamente, de fazer esta apresentação. Me gostaria de fazer um PowerPoint, muito breve, para que vocês possam entender um pouco da concepção, da tecnologia em geral, e depois fazer uma prática. ¿Sí? Hoje tenho programado 1 hora, obviamente que me gostaria de poder passar 2, 3, 4 horas com vocês, tem muitas coisas para apresentar, pero vou tentar enfocar em alguns pontos importantes no dia de hoje. Ok? Bueno, então começamos em linhas generais. O objetivo deste webinar, este e muitos outros que eu me gostaria de fazer, foi através de nosso partner em Chile, Imagine IT, nosso oficial partner, Imagine IT, que disse: Wellman, por que não fazer alguns webinars sobre a plataforma vectorial? ¿Sí? As pessoas conhecem muitas das plataformas de Hexagon, como Imagine, como Apollo e outras plataformas, pero não têm conhecimento das características da plataforma vectorial de Hexagon, que tem muitos anos de desenvolvimento e tem potencial muito grande. Obviamente que o objetivo desta apresentação não é fazer com que você, que já tem outra tecnologia de la competência, seja comercial, seja open source, não é fazer com que você cambie, não é isto. ¿Sí? Minha intenção neste momento é apresentar minha plataforma, apresentar alguns pontos importantes, algumas características importantes desta plataforma, para que você possa evaluar a possibilidade de ter a plataforma em conjunto, manejando, trabalhando em conjunto com outras plataformas que têm. Obviamente, sempre pensando em la interoperabilidade. ¿Sí? Este é um dos pontos da parte prática que eu quero apresentar para vocês. Mas, então, o objetivo acá é agregar. ¿Sí? Hoje, uma companhia não tem somente uma plataforma. Tem uma plataforma que atende a demanda específica. E uma companhia pode ter muitas plataformas trabalhando de uma maneira interoperável. Ok? Bueno, la agenda programada para que tenha uma visão junto com o MRNT é esta, ¿sí? Hoje, fazer review general das funcionalidades básicas da plataforma vetorial, edição, processamento, validação e auditoria de dados. Tenho pré-programado para 20 de setembro uma parte desta mesma tecnologia orientada para análises avançadas, temáticos generais, 3D, integração com servidores de imagens, impressão de mapas. Depois, ferramentas inteligentes para cadastro de rede de água e alcantarillado. E depois, em outubro, fazer um pouco mais de análises avançadas orientada para segmento de transporte. Esta é uma ideia. ¿Sí? Obviamente, caso queiram ver algo um pouco diferente, podem enviar um correio para Alexis, para Imagine IT, e eles compartem comigo e podemos fazer alguns câmbios. Bueno, rapidamente, na única pantalla, quem é Hexagon Geospatial? ¿Sí? Hexagon Geospatial é uma marca, não muito, é uma marca nova, ¿sí? Tem 4 anos, ¿sí? Mas é exatamente a integração de duas grandes marcas de sistemas de tecnologia geográficas de mercado, como Intergraph, como ERDAS. Então, se temos mais de 40 anos de desenvolvimento de plataformas como Remida, Imagine, Magistation e outras, que Hexagon Geospatial hace a integração de los dos. Ou seja, o grupo Hexagon, que é um grupo sueco que tem há 17, 18 anos, se criou uma divisão
llamada Hexagon Geospatial, orientada exactamente para preparar, modificar, revolucionar as tecnologias que foram desenvolvidas por Intergraph e por Erdas em passado. Só para ter uma ideia, a companhia Erdas não existe mais, ¿sí? Pero a marca Erdas de los produtos existem, ¿sí? E estes são desenvolvidos por Hexagon Geospatial, ¿sí? Então, desde 2013, e vemos manejando, trabalhando, cambiando a nossa plataforma, visando a melhora das tecnologias clientes, servidoras, móveis e principalmente, nesses 2 últimos anos, muitas coisas orientadas à nuvem. Ok? Bueno, o que é então esta plataforma Geomedia? ¿Sí? O que é a plataforma Geomedia? A plataforma Geomedia, primeiramente, é dividida em 3 partes. Uma parte desktop, uma parte servidora e uma parte de mobilidade. A parte desktop é essa que vocês normalmente estão acostumados com as tecnologias que têm uma aplicação instalada em seu computador, ¿sí? Para ser a parte de produção cartográfica, a parte de validação, auditoria de dados, análises GIS locais, controle de qualidade geográfica, exportação, impressão e muitas outras funcionalidades. Esta é a plataforma desktop. Tem também a plataforma servidora, onde se hace a publicação de mapas em la web, se tem todas as ferramentas de um WebGIS, análises GIS em general totalmente orientadas para a web, atualização e edição de dados geográficos de maneira colaborativa. Esta é uma aplicação servidora fantástica, ¿sí? Que tem características de uma plataforma desktop, pero dentro de um servidor. Manejo e criação, preparação de infraestrutura de dados espaciais, reprocessamento. Isto é a parte servidora. E, obviamente, como não se poderia deixar de falar, é a plataforma de mobilidade, que permite fazer a visualização do registro de eventos, edição, captura de dados. Ou seja, é uma aplicação móvel integrada com a aplicação servidora. Okay? Então, a plataforma Geomedia tem essas 3 esses 3 tradicionais ambientes. Desktop, que é um ambiente cliente, servidor e de mobilidade. Bueno, então, o que é o Geomedia Desktop, que é a plataforma desktop que vamos falar hoje, pouco das funcionalidades? E para que serve? ¿Sí? Bueno, quando falamos de Geomedia Desktop e para que serve, estamos querendo ter acesso a diferentes fontes de dados, queremos capturar, editar e validar dados vetoriais e atributos de uma maneira rápida. Este é um ponto importante, de uma maneira rápida. É uma ferramenta que vocês vão perceber que tem uma dinâmica de captura, de entrada de dados muito especial, diferentemente de outras competências que têm. ¿Sí? Analisar dados para exatamente visando a toma de decisões, ¿sí? Componer informações, componer mapas cartográficos, fazer publicação, exportação de dados em estándares da indústria. Ou seja, tem que ter este conjunto de características: acesso, captura, edição, análise, composição, publicação e exportação. Isto é o Geomedia Desktop. Com ele se pode fazer tudo isto. Bueno, o sistema de licenciamento é uma aplicação desktop, é uma aplicação cliente, está instalado em seu computador. E ele tem alguns tipos de versões, assim como o Windows, que tem uma versão mais básica, uma intermédia e uma avançada, é igual. Temos uma aplicação Essentials, uma aplicação Advantage, uma aplicação profissional. ¿Sí? O que vou mostrar hoje e nos próximos dias, nos próximos Webex que podemos fazer, vai ser orientado totalmente à parte profissional. Por quê? Porque tem uma característica, tem todas as funcionalidades de Advantage e Essentials e tem ferramentas importantes exatamente para gestão de dados. ¿Sí? É uma ferramenta mais robusta, possui uma série de capacidade de edição de mapas, validação, principalmente validação, e muitas outras funcionalidades de auditoria, de topologia, etc. Bueno, obviamente, como outros paquetes, Geomedia Desktop tem os add-ons, ¿sí? Ou seja, são paquetes, são módulos
adicionais. Sim? Eu quero fazer uma análise 3D, então quero fazer uma análise de um vídeo, quero fazer uma produção de mapas mais personalizada, mais profissional, eu quero fazer análise de roteio, ou seja, esses são os diversos add-ons. Existe uma ideia de que todos esses add-ons podem ser parte da versão Essentials, Advanced e Professional. Pero hoje eles são vendidos de uma maneira separada. ¿Sí? Obviamente que cada um hace é especificamente para uma demanda, para um propósito. Bueno, e as funcionalidades de uma aplicação desktop? Consultas dinâmicas, vocês vão ver na prática. Consultas espaciais, recodificação de direções, coordenadas, ferramentas de georreferenciamento, edição de dados avançada, criação de banco de dados geográfico, análise grid, superfície, ferramentas para análise estatísticas, mapas termais, parcelamentos de glebas, cadastro de array, correção automática. Estas são funcionalidades, assim como acesso nativo a diferentes tipos de dados, a interoperabilidade entre os principais bancos de dados geográficos como Oracle, Postgre, SQL Server, ¿sí? Publicação de cache vetorial, ¿sí? Que tem, como estamos falando de vetores, uma quantidade de registros, temos que ter isso sempre listo, muito claro, de criar os caches vetoriais, reprojeção rigorosa de imagens, ou seja, mesmo RealMedia sendo uma aplicação totalmente vetorial, tem todo um conjunto de engines para manejar e para trabalhar com imagens. ¿Por quê? Porque o parceiro, o partner, a ferramenta que maneja as imagens, que é Imerni, ou está de uma maneira integrada com RealMedia. Sí, hacer captura de dados via GPS, manejo com sistemas de coordenadas diversos, ou seja, só para ter uma ideia, não sei qual o tipo de aplicação que vocês têm, provavelmente fazem uso de Esri, sim, de Esri. Só para ter uma ideia, as duas plataformas, na verdade não, assim, as duas companhias foram criadas mais ou menos na mesma época, na década de 60, ¿sí? E nessa época, Intergraph foi criada para criar com aplicações muito orientadas para cartografia digital. E Esri foi criada muito orientada para fazer análises de meio ambiente. ¿Sí? São duas plataformas que foram criadas exatamente com características. Dos portfólios tecnológicos totalmente orientados para a plataforma Unix, no Windows, Unix. A plataforma que Esri se criou foi ArcInfo, e a plataforma que Intergraph criou se chamava MGE, Modular GIS Environment. Ok? Então, a diferença básica de los dois, um muito mais orientado para cartografia, outro muito mais orientado para análises ambientais, pero dois em ambientes Unix, ok? E o tempo foi passando e Esri se criou um viewer chamado ArcView e Intergraph se criou um viewer chamado GeoMedia. ¿Sí? Essa é a ideia de se conectar a esta plataforma mais básica de Unix, mas através de um ambiente Windows, utilizando a plataforma mais amigável. ¿Sí? E isso foi se manejando de uma maneira e foi se consolidando, depois se tornou um RealMedia Professional e se vengo ArcGIS a primeira versão e depois foi cambiando, ou seja, até hoje que chegamos as funcionalidades. Ok? Então, só para ter esta ideia. Então, sim, estamos falando de uma tecnologia também que tem tem muito tempo de desenvolvimento. RealMedia Desktop, funcionalidade, acesso a dados, qualquer tipo de dado, seja arquivo de texto, seja vídeo, seja arquivos geográficos, serviços geográficos, imagens satelitais, fotografia, não importa. Tudo isto faz parte de um conjunto de conectores que temos para esses tipos de dados, para visualizar e manejar todos eles de uma única maneira, de uma única vez e um único ambiente. Capturar, editar, validar. Uma série de ferramentas muito poderosas para insertar geometrias, fazer a edição, integração com a parte de raster, de Imerni. Analisar
outras ferramentas para visualizar dados com estilos exatos, visualização e atualizações de forma rápida, análise de consultas dinâmicas e os diversos tipos de análises mais pontuais. Componer impressões, sim? Definir exatamente, definir conteúdo de mapas, generar, componer leyendas específicas, fazer a impressão em lotes, construção de grilhas cartográficas, importação, exportação, ou seja, um ambiente muito profissional também para manejo de ploteios. Publicação e exportação, obviamente, sim? Então, um conjunto de componentes para exportar os diversos tipos de dados, para carregar os dados, ok, mas para exportar para outros formatos, outros estándares que quer utilizar e compartilhar por toda a corporação. Bueno, clientes que usam este tipo de tecnologia e para quê? Esses são apenas alguns dos clientes, ¿sí? São muitos mundialmente. Eu pus acá alguns que eu, particularmente em 18 anos de trabalho acá em Brasil, tenho para com esses clientes. Mas só para ter uma ideia, ¿sí? Governo municipal, estatal, federal, utiliza para supervisão de obras, supervisão de poluição visual, sonora, atmosférica, elaboração de plano maestro, governo eletrônico, supervisão de serviços regulamentados, gestão de crises, censos, mapeios generais, ou seja, temos acá companhias de trens, companhias de tecnologia de informação, municipalidade em geral. Estes são os tipos de governo que fazem uso de uma plataforma como essa. Geração de energia para monitoreio de reservas, estações, levantamentos e cadastro, gestão de ativos como inspeção, manutenção, identificação de evasão, ocupação irregular, meio ambiente, ou seja, em linhas generais, companhia de energia, acá de Brasil, Codense, Bogotá, EPM, Medellín, CEMIG e outras. ¿Sí? Seguridade pública, ¿sí? Para espacialização de ocorrências, criação e análise espaciais, mapas temáticos orientados, estatística mapeada, despacho de carros, patrulhas, ambulâncias, sim? Então são em Cochabamba, Rio Grande do Sul, Brasil e outros elementos. Sim? A parte de fotogrametria, sim? Para a produção cartográfica, principalmente, processamento digital de imagens, vídeos, geração automática de ortofotos, criação de mosaicos, produção, administração de grande volume de imagens. Esta é a Força Aérea de Colômbia, faz uso desta plataforma, sim? Em Plaza, Rio de Janeiro, IBGE e outros. Sim? Então, esses são alguns clientes que utilizam esta plataforma que vou apresentar na prática para vocês. A parte de distribuição de água, alcantarilhado e saneamento, por exemplo, cadastro da rede, gestão e supervisão da rede, simulações, apoio comercial, marketing, gerenciamento de ordem de trabalho, como a Companhia de Brasil, ou outra de Águas Santafesinas em Argentina. Sim? Então, eles possuem a plataforma desktop para esse tipo de manejo. E muitos outros de diversas áreas, em cada ponto desse, recursos hídricos, monitoreio, gestão, faz uso de Geomedia de uma maneira geral para este tipo de demanda específica. Seguridade, transporte, telecomunicações, petróleo e gás, meio ambiente, ou seja, é uma plataforma totalmente horizontal. ¿Sí? Não é uma plataforma vertical orientada a um mercado. Não. Tem muitas funcionalidades, muitas ferramentas e muitas delas que podem ser utilizadas por os diversos tipos de mercados que existentes. Ok? Bueno, vamos para a parte prática, então sim. Ok? Déjame sair de PPT. Bueno, vamos, eu tenho pelo menos 5 cenários que me gostaria de compartilhar com vocês. Estes cenários, cada cenário deste tem um assunto mais específico. ¿Sí? Estou abrindo minha máquina virtual acá. E, na verdade, me gostaria de compartilhar com vocês um pouco de cada uma das funcionalidades. Obviamente, como disse, podemos ficar acá 3, 4 horas solamente discutindo e apresentando cada funcionalidade.
pero a ideia é que eu pueda mostrar de uma maneira um pouco mais prática alguns dos processos que são muito importantes dentro de uma organização. ¿Sí? Primeiramente, a interoperabilidade. ¿Sí? Este continua sendo, não pode ser tratado, não pode ser discutido a interoperabilidade somente com uma única plataforma dentro da corporação. Isso é impensável. ¿Sí? Não existe uma plataforma que vai atender todos os pontos. É impossível. Imagine vocês departamento de engenharia que hace uso há anos de AutoCAD. Eu ligo para eles e digo, mira, você tem que usar Geomedia. Não. Por que usar Geomedia? Eu utilizo AutoCAD. Não. Você tem que usar Geomedia porque a definição, a decisão da companhia é que eu utilizo uma única plataforma. Não, mas Geomedia não vai ser o que eu quero ser, o que necessito ser. Não, mas tem que usar. Isto é impensável, não existe isto mais. ¿Sí? Obviamente que cada demanda vai se definir qual plataforma se pode utilizar, qual plataforma é melhor para ajustar. Hoje, eu sempre digo isso em minhas apresentações. Qual é o melhor software para ser geomarketing? Qual é o melhor? Não é Geomedia, não é ArcGIS. ¿Sí? Apesar que Geomedia pode ser geomarketing. Eu tenho clientes de geomarketing e tenho muitos clientes de geomarketing que fazem uso de ArcGIS, por exemplo. ¿Sí? Mas a melhor plataforma para ser geomarketing é MapInfo. Como? É uma plataforma que se chama MapInfo. Por que MapInfo? Porque foi construído para ser isto. Foi construído para ser com funcionalidades orientadas para este mercado. Obviamente que hace muitas outras coisas, pero a concepção inicial de MapInfo foi para os clientes de geomarketing. ¿Sí? Qual é a melhor plataforma para ser ploteios? ¿Sí? Eu posso ser os ploteios iguais a qualquer outra ferramenta, mas hoje a melhor plataforma para ser ploteios que tem uma facilidade a ser isto é a plataforma de Esri. ¿Sí? Quero ser ploteios em papel? Ok. Tem muitos recursos, é mais fácil. Eu posso generar o mesmo mapa que genera em Esri, pero com muito mais passos. ¿Sí? Qual a melhor plataforma para ser entrada, captura de dados? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que a melhor plataforma, porque eu participei de muitos benchmarks. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de cada ferramenta, mesmo porque antes de há 18 anos trabalho acá, mas antes de começar a trabalhar em Hexagon, eu trabalhava em Autodesk. Eu trabalhei com ArcGIS, na verdade não era ArcGIS, foi ArcView, ArcInfo, etc. Então, eu conheci um pouco de cada plataforma. Mas a melhor plataforma para ser a entrada, a captura de dados, de uma maneira rápida, dinâmica, com topologia associada, é Geomedia. Não tenho dúvida disto. É muito mais eficiente a captura, muito mais rápido. ¿Sí? E o que passa é que, imagine que você tem conceito antigo, onde a pessoa hacía a captura dos dados, a edição, o processo de validação, depois o processo de topologia, para depois ter a base lista para uso. Consulta. Por que eu tenho que fazer o processo de validação, topologia, para depois ter? Por que não fazer isto ao mesmo tempo que estou dibujando, que estou capturando os dados? Por que tenho que executar um processo posterior? ¿Sí? Por que não ganhar tempo para fazer esses processos? Este é um tipo de plataforma que hace Geomedia, hace isto de uma maneira muito dinâmica. Pero a interoperabilidade é muito importante. Os outros cenários que vou compartilhar com você, a parte de cache, a parte de conexões com diversas bases de dados, a parte de edição general e a parte de validação topológica, caso tenha executado toda a captura de dados utilizando qualquer outra plataforma e queira utilizar nossa para ser a auditoria, a validação e identificação de erros. Bueno, o que tenho acá? Tenho acá o primeiro cenário. O primeiro cenário que vou apresentar para vocês é a parte de interoperabilidade. Estou acá conectado com uma base de dados em Oracle Espacial e PostGIS. Mira, tenho acá um Oracle Espacial, PostGIS. Oracle está em outro servidor, não é nessa máquina, não está local acá, está num servidor que tenho. A versão 10, hoje se pode manejar com a versão 10, 11 e 12, tranquilamente, sim. Não necessariamente tem que ter a feature espacial, pode ter um componente chamado Intermedia Locator, ok? O PostGIS está local,
¿sí? Mira, estoy acá, localhost, está local. La versión 9.5 acá, ¿sí? De Postgre y 2.3 de la versión de PostGIS. Bueno, ¿por qué estoy conectado con estas dos bases de datos? Primeramente, la interoperabilidad, según la organización Open Geospatial Consortium, OGC, ¿sí? Los dos bancos de dados que são compliance, ou seja, que são totalmente certificados. Um é Oracle, que é comercial, que tem que pagar por la licença, ¿sí? E o outro é PostGIS, que é open source, que é free, que não se paga. Ou seja, os demais bancos de dados, como SQL Server, DB2, da IBM e outros que têm, que se dizem ser espacial, não são open source. Eles estão em processo de certificação, mas não estão todavia. ¿Sí? Então, se os dois únicos que são totalmente certificados são estes. E que passa com isto? Que passa que quando tenho uma base de dados como Oracle Espacial, como PostGIS, eu tenho que ter esta base totalmente aberta. Ou seja, qual é o objetivo? O objetivo é que eu possa ter qualquer ferramenta que possa conectar e manejar isso de uma maneira integrada com outras tecnologias. Isto é a interoperabilidade. Hoje, de todos esses clientes que eu falei há pouco, através de PowerPoint, ¿sí? Muitos deles fazem uso de uma segunda, uma terceira ferramenta de GIS. Não somente minha. Em Plaza, por exemplo, que é uma das companhias que estávamos falando sobre a parte de produção cartográfica, eles fazem uso de AutoCAD Map, que não se chama mais AutoCAD Map, pero Autodesk Map, algo assim. Se cambia toda hora o nome também. E Geomedia. La municipalidade de Belo Horizonte, uma outra municipalidade citada em la pantalla de PowerPoint, ¿sí? Hace uso de MapInfo e Geomedia. Uma outra municipalidade também hace uso de MapInfo e Autodesk e Geomedia. Ou seja, os três. Mira, falei de 3 ou 4 clientes e nenhum de ArcGIS. ¿Por quê? Todavia, existe uma característica de los usuários, ou até mesmo da companhia Esri, de prover que tenha que ter uma base central única, sendo acessada e consumida por uma única aplicação. Essa não é nossa visão, e posso compartilhar com você que não é a visão de outras organizações, como nós outros. ¿Sí? A visão é que pode ter uma base de dados e pode ter esta base de dados ser aberta para ser consumida e para ser utilizada por qualquer plataforma. Hoje é muito difícil ser, se pode ser, mas é muito difícil manter uma interoperabilidade com uma plataforma de Esri juntamente com outros. Principalmente a parte de edição. A parte de publicação de dados, não. Porque tem os serviços geográficos. Os serviços geográficos permitem fazer este trabalho de interoperabilidade. Mas quando se habla de edição de dados, validação de dados, construção de los dados, isso é mais difícil. ¿Sí? Então, vou mostrar um exemplo acá de utilizando nossa aplicação com uma aplicação open source como Quantum GIS, ¿sí? Que é tão bueno quanto qualquer outra aplicação, pero tem características próprias para ser algumas funcionalidades mais específicas. Bueno, então mira, estou conectado com uma base de dados Oracle, uma base de PostGIS, tenho acá esta base de dados em la ventana à direita, tenho uma base de dados para edição de Oracle, tenho uma base abaixo para edição de PostGIS. Bueno, mira, tenho acá a parte de edição, as ferramentas de edição vou mostrar na outra ventana, ¿sí? Na outro cenário. Acá só vou mostrar a parte de interoperabilidade. Então tenho acá o quê? Tenho, detalhe importante, tenho uma base de parcelas de uma municipalidade, que está dentro de Geomedia, mas estou consultando isso de uma base de dados Oracle. E da mesma forma, tenho uma plataforma de Quantum GIS acá, na versão 12, 18, 12, ¿sí? Estou consultando a mesma base de dados Oracle. Mira, tenho acá a conexão com isto. Este é o usuário chamado consolidado, os mesmos dados espaciais, incluso este que representa a parcela, que se chama lote acá. Estou conectado na mesma base de dados. Então, o que vou fazer? Utilizando, supongo que a pessoa
necessite trabalhar com essas duas tecnologias. Está utilizando a mesma base. Então, tenho aqui uma parcela específica. Vou centralizar ela. Ok. E vou fazer um procedimento de edição. Obviamente que as ferramentas de edição depois vou mostrar um pouco mais adelante com mais detalhe. Vou fazer um split. Ou seja, vou fazer uma divisão aqui. Vou dividir esta parcela desta forma e desta forma. Mira. Estou dividindo isto. Aparece na pantalla para dizer qual é o código desta parcela aqui. Ok, vou confirmar. Qual é o código da outra parcela? Confirmou. E, mira, que tenho aqui? Uma parcela que antigamente que foi dividida, era uma única e foi dividida em duas. Mira que tenho lá na segunda ventana, uma parte com simbologia aplicada, outra sem simbologia. Ok? Bueno. E o que passa com isto? Quando volto para Quantum GIS, vou aproximar acá em la parcela que deveria. Mira. La mesma característica. O mesmo componente que foi criado acá. Estou utilizando o RealMedia. Tenho isto refletido para Quantum GIS. E caso queira utilizar isto em uma outra plataforma, mira, tenho acá um sistema de WebGIS que está conectado na base de dados Oracle, e este sistema de WebGIS que está conectado na base de dados Oracle está utilizando um serviço de dado geográfico, ou seja, um WFS, só que é transacional, ou seja, é WFS-T. Ou seja, através deste serviço, eu posso conectar uma base de dados Oracle e visualizar e também criar elementos. Então, nesse caso específico, mira, vou aproximar acá. Esse sistema estava parado, está só carregando, mira, o que passa com ele? E tem a mesma característica, ou seja, como estou acessando a mesma base de dados, sem nenhum intermédio, sem nenhum conector diferente, estou tendo uma base limpa para uso disto. Sim? Eu posso vir acá, por exemplo, mira, vou selecionar e vou editar esta parcela. Vou mover este vértice acá, mover esse ponto para cá. Duplo clique. O processo através da web, utilizando um serviço, um WFST, estou realizando um câmbio neste registro. Sim? Mira que está carregando acá, está enviando para o servidor. Sim? E depois disto, quando volto para o sistema de deixa eu ver. Sim, foi editado. Mira, já foi editado. Quando volto para o sistema de Quantum GIS, para ver. Vou afastar um pouco. Mira, o que passa? Volto para a RealMedia, igual. Ou seja, garantizando a interoperabilidade entre os sistemas. Sem nenhum intermédio, sem nenhum componente diferente. Ou seja, isto é bueno para a corporação. ¿Por quê? Porque hoje a corporação maneja um tipo de tecnologia, amanhã pode manejar um outro, ou pode cambiar um específico. A base é sempre a mesma. As regras não estão na aplicação, e sim estão no banco de dados. Isso é comum para todos. Ok? Bueno. Este é um tipo de plataforma que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bueno, deixa sair de cá. Vou abrir uma nova interface. ¿Sí? Esta interface vou compartilhar com vocês é o que chamamos de uma integração. Não sei se vocês conhecem nossa plataforma de Imagine, mas um dos componentes da plataforma de Imagine para fazer processamento, teledetecção, processamento digital de imagens, tem um componente mais específico, se chama Spatial Modeler. Ou seja, são uma série de objetos que podem criar uma regra, um workflow de processamento e executar isto. Isto tem também dentro do próprio RealMedia. Ou seja, é uma maneira de pôr esses componentes dentro de RealMedia, interagindo com Imagine. Ou seja, deixa-me abrir a plataforma, a interface de Spatial Modeler acá, para que vocês possam visualizar. Vou pôr acá, vou carregar um modelo para recorte da imagem. O que faz isto? É um modelo que vou selecionar uma imagem, vou selecionar uma área geográfica através de uma feature, de uma capa específica, e vou fazer um processamento para fazer o recorte. Mira,
Este é o Spatial Modeler. Vou poner acá, dentro do Spatial Modeler, déjame ver onde está este. Este é o modelo que tenho para fazer o recorte. Mira o que temos acá. Temos uma série de componentes, como no Imerni, onde puedo selecionar são cajas que vou ponendo, vou sacando, vou conectando e burrando um fluxo de trabalho. Neste caso, tenho um raster, tenho uma área para recorte e tenho a imagem generada. Ou seja, eu crio isto, salvo isto e executo isto dentro de RealMedia, através de uma funcionalidade. Uma vez executado isso dentro de RealMedia, eu posso fazer este recorte utilizando a funcionalidade que foi criada para um Imerni, por exemplo, dentro da própria aplicação. Então, por exemplo, deixa-me poner acá, eu vou selecionar esta província especificamente, vou selecionar ela, vou converter ela em uma consulta, perdona-me, não me recordo o nome, deixa-me ver o nome. Este nome, ok, vou fazer uma cópia só para manter o nome igual, selecionar ele, fazer a consulta, e vou criar, ok, estou criando uma consulta deste elemento que selecionei, ok, é um polígono, sim? Vou executar a aplicação, vou clicar com o botão direito e executar ela. Mira, aquele componente que vimos está acá dentro de RealMedia. Vou executar, qual a imagem que eu quero recortar? Esta imagem. Qual a área de recorte? A área de recorte que acabamos de criar, que se chama Carolina do Sul. Ok. Qual é o nome da imagem? A imagem vai chamar recorte 5.tif. Salva. Qual o nome? O nome vou manter esse recorte que é o nome que está na legenda. Ok? O sistema empieza a ser todo o procedimento de recorte da imagem, sim, e depois vai pôr dentro de RealMedia. Esta é a funcionalidade, ou seja, tenho integrado dentro do ambiente da plataforma vetorial as funcionalidades do processo de imagem. Então se com RealMedia pode ser processamento digital de imagem? Não se pode, mas é uma maneira de integrar as duas coisas, de estar manejando os dados vetoriais juntamente com dados do tipo raster, imagem, dentro de uma única plataforma. Sim? Obviamente que necessita ser um manejo, uma aplicação de um índice mais específico. Isto, obviamente, que é a plataforma Imerni que faz isso de uma maneira mais robusta, com muito mais funcionalidade, processamento, etc. Sim? Esta é uma maneira que criamos de integrar as duas coisas, tanto vetor quanto imagens, dentro de uma única plataforma. E acá pode ser georreferenciamento, pode ser utilizar operadores vetoriais para fazer algumas consultas, análises em linhas generais, ok? O sistema vai somente prover um refresh e não sei se podem ver a imagem recortada que temos acá, ok? Então se recortou a imagem e tenho essa imagem como recorte 5, um TIFF para ser utilizado, ser enviado para outra pessoa. Bueno, solamente aproveitando este momento acá, mira, nós temos acá para cada tipo de dado que puedo conectar, seja ele arquivos, seja ele bancos de dados geográficos como Access, como arquivos como Shapefile, CAD, como Hell Database de Esri, como RML, KML, MapInfo, Oracle espacial, PostGIS, SQL Server espacial, serviços geográficos, etc. Cada um deles, mira que tem uma funcionalidade, uma propriedade de habilitar o caching. Ou seja, neste momento eu tenho essa plataforma vetorial, esta base de dados, Access, eu posso ir e conectar ela para que se possa configurar um cache. Ou seja, vou definir uma propriedade, habilitar este cache. Vai criar um arquivo que pode estar localmente ou em um servidor. O que tem nesse arquivo? Exatamente um arquivo encriptografado de um extract dos dados originais para um arquivo standalone, para que se possa manejar isto. O detalhe importante é o gerenciamento disto. Ou seja, se eu faço a alteração em um elemento, há uma sincronização disto para com cache, e assim vai. Então, essa é uma maneira de se criar os caches
Vengo acá, executo isto, mira, já tenho este componente, este vetor, já foi cacheado. Se eu verificar, por exemplo, na carpeta que foi definida, há uma carpeta de cache, uma série de caches temos acá. Em nosso caso, mira, temos acá este estados, foi um arquivo IFC, que tem um megabyte de tamanho para as províncias que estão em la leyenda. E posso pôr mais. Isso tudo vai se criando de uma maneira que pueda habilitar 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de registros de uma maneira muito rápida. Ok? Bueno, déjame conectar com outro cenário para que vocês possam entender um pouco mais. Um cenário de conexões generais, de consultas generais. Vou abrir acá. Então, temos acá conexões generais. Bueno, o que passa com isto? Acá é um exemplo de poder estar conectado com diversos dados ao mesmo tempo e fazendo consultas dinâmicas diversas de todos os tipos. Ou seja, não há um procedimento de importação dos dados, não. Eu posso manejar os dados da maneira que eles são originalmente, seja com CAD, com MapInfo, com Shapefile, com Oracle Espacial, não importa. Todos eles com diversos sistemas cartográficos diferentes, trabalhando, manejando eles todos em la mesma ventana, de uma maneira integrada. ¿Sí? E fazendo consultas. E são as consultas dinâmicas, que vamos entender um pouco mais dentro desse conceito. Um minuto para que pueda abrir isto, que é uma ventana que tem conexão com Oracle, com PostGIS, com Shapefile, ¿sí? Para que vocês possam entender um pouco isso que estou dizendo. Então, o que passa com isto? A ideia que eu pueda ter uma única plataforma e não necessariamente ter que importar isso para um formato. Não, posso manejar isso nos formatos originais e criar coisas sobre estes formatos, sobre esses dados, que são o que chamamos de consultas dinâmicas. Imagina uma situação, ¿sí? Vou dar o exemplo de um cliente de nós que tem o que chamamos de estrutura territorial. O que é uma estrutura territorial? Imagine os polígonos, os objetos, as áreas menores, que são as áreas de censo. Este conjunto de áreas menores são áreas, formam os barrios. Os barrios formam a municipalidade. As municipalidades formam algumas zonas. Algumas zonas podem formar uma província. Um conjunto de províncias formam um país. Compreende isto? Eu falei pelo menos de 5 capas. São 5 capas normalmente que em qualquer sistema se maneja isso de maneira independente. ¿Sí? O que estou dizendo com a parte de consultas dinâmicas? Eu posso ter uma única capa, que é a capa original, que é a capa de censo, onde tem as informações de qual bairro que este polígono representa, de qual cidade, de qual zona, de qual província, de qual país. Solamente com esta informação de atributo, eu posso criar, através de uma única capa, muitas outras. E o que isto é importante dentro do processo? Em um procedimento de edição de um bordeio entre uma capa e outra, entre um polígono e outro, isto eu posso fazer uma única edição e isto reflete para todas as outras, sem eu ter que executar o tempo todo as consultas. Isto é um tipo de consulta dinâmica. Mira, em la pantalla temos acá algumas consultas que foram criadas por mim, ¿sí? São consultas mais simples. E acá tem algumas conexões. Estou conectado com uma base de dados Access, com tablas alfanuméricas, tablas geográficas. Estou conectado acá com uma base de Shapefile, solamente as bases vetoriais. Estou conectado acá com Oracle Espacial, com uma base de dados Oracle também. E estou conectado com PostGIS, que tem acá solamente uma única capa. Bueno, o que passa com isto? Tem uma série de procedimentos, uma série de análises, consultas. A melhor ferramenta que tenho acá para ser consulta, além desse Buffer Zone, Analytical Aggregation, está acá, em Function Attributes. Este Function Attributes é fantástico. É como se eu tivesse um Excel dentro de Real Media, dentro da aplicação.
Recorda que Excel tem uma série de fórmulas para criar coisas, para fazer cálculos, etc. Acá também é igual. Eu posso ter isto como uma plataforma. Vou selecionar acá uma capa específica, por exemplo, a capa de distrito. Vou criar uma função. Que função? Tem função de geometria para calcular alinhamento, ângulo, área, center point, centroides, compressão de dados, para densificar uma geometria, para calcular a distância, para filtrar a área, a linha, o ponto, as geometrias, para filtrar, calcular, fazer merge, mover, rotar o elemento. Ou seja, tem um conjunto de funcionalidade. Este Function Attributes é fantástico para isso. Você pode criar, através de um atributo e uma geometria, pode criar muitos outros componentes. Bueno, o que passa aqui tem também as funções mais básicas, como uma criação de um filtro mais por booleano, que chamamos, uma consulta mais básica, por exemplo. Mira, estou fazendo uma consulta de uma Kali por um nome. Este é o mais básico. Ou uma consulta espacial. E o mais importante, é uma consulta que vai pode generar uma consulta de outra consulta, de outra consulta. Isto vai se criando uma cadena incrível de consultas que estão influenciadas por coisas que venham a ocorrer em la base de dados. Mira, vou exemplificar uma que eu hice acá. Tenho essa base de dados, vou fazer uma consulta para localizar uma calha específica. Já tenho a ele acá, é uma consulta por atributo, ou seja, hace uma búsqueda em uma calha que tenha o nome Amaro Guerra, por exemplo. ¿Sí? Hace uma consulta e tenho isto. Vou centralizar isto para ver melhor. Bueno, está acá, esta calha. Ok? Bueno, agora quero fazer uma área de influência. A área de influência utilizando isto, através de uma consulta que eu hice. Por exemplo, Kali, consulta Kali, eu quero ser um buffer, uma área de influência, um buffer, para que pueda filtrar algo que esteja dentro ou esteja parcialmente dentro da área. ¿Sí? Pode executar isto. Uma vez executado isto, tenho como resultado isto. Ou seja, de uma Kali, já generei a consulta. Mira, vou fazer um câmbio pequeno. Esta área de influência está sobre uma Kali específica. ¿Sí? Que é esta que estou visualizando. Vou cambiar o nome da calha. Ou seja, vou fazer este mesmo buffer, pero agora vou cambiar o nome para este nome acá, Fernandes Moreira. Ou seja, a consulta que eu hice sobre o buffer está influenciado sobre a calha anterior. Vou cambiar somente a consulta da calha anterior. Vou dizer para ele, não é mais esse nome, agora é este nome. Fernandes Moreira. Vou executar. Mira o que passa. A consulta que eu hice automaticamente já se cambiou, porque é uma consulta em função da outra. Ok? Vou fazer um pouco vou envolver o processo anterior, para que pueda mostrar uma parte de uma análise espacial que foi feita e depois cambiar isso novamente. Vou envolver para o nome Amaro Guerra. Venir acá. Vou cambiar o nome da consulta. Não é este. Volve para Amaro Guerra. Volve para cá. Mira. Através deste buffer zone, eu criei acá, mira que está havendo uma intersecção com as parcelas, correto? Sim? Então eu apliquei um filtro de um spatial intersection, que tem uma série de filtros espaciais acá, mais específicos, cada um com uma característica. Sim? Bueno, vou executar isto. E tenho as parcelas que são influenciadas. Vou executar o processo. Mira, não sei se vocês conseguem visualizar, mas tenho acá, por exemplo, uma visão das parcelas que estão sendo influenciadas. ¿Sí? Bueno, o que passa com isto? Isto é uma consulta de uma consulta de uma consulta. São 3 consultas que tenho acá. Se eu cambiar por exemplo, vou cambiar esta calha que tem acá, que é Amaro Guerra, para esta. Vou cambiar para cá. Nome vai ser Fernandes Moreira. Ctrl C, vou fazer uma cópia. Vou somente cambiar a consulta. Consulta calha não é mais para Amaro Guerra. Agora é para esta cá. Ctrl V, Fernandes Moreira.
Mira o que passa com o sistema. Quando eu cambiei isto no banco de dados, automaticamente todas as consultas que estavam influenciadas pela consulta de la Kali se refletem automaticamente. Isto é uma consulta dinâmica. Se eu ter que executar qualquer procedimento, isto é, qualquer câmbio que ocorra dentro do banco de dados, ele se reflete automaticamente para isto. Compreende isto? Mira isto acá. Eu tenho esta parcela, sim? Esta parcela, mira que tenho acá, não parece o código do lote. Vou cambiar acá, mira que não parece, está como 0 acá. Por quê? Deixa-me ver isto. O código da sub 4 é 0, vou poner 0.10, por exemplo. Não sei este, deixa-me ver este acá. Perdona-me, coloquei está neste caso, 0.010. Perdona-me, eu escrevi de maneira errada. Sim? Mira, 0.010 e esta outra cá vou cambiar para, não 0 acá, vou poner para cá como 0.11. Mira, se cambiou no banco de dados, se altera. Vou fazer uma divisão desta parcela. Utilizar um procedimento acá, depois vou entrar na parte de edição, sim? Vou tentar ser um pouco mais rápido. Mira, o sistema cartográfico que você vai dibujar a divisa entre a parcela é diferente da visualização, está diferente de lo que está nos dados. Estão comunicados, sim? É um aviso. Por quê? Se está aí dibujando algo muito largo, pode ter um problema de processo de transformação da linha. Tem que tomar um pouco de cuidado com isto, sim? Então vou dibujar apenas uma parcela acá e duplo clique. Mira, vou cambiar acá não para 0.10, mas vou poner acá 0.99 e vou manter outro como 10. Vou manter este como 10 mesmo. Ok? Mira, já se cambiou. Já temos as duas áreas acá. 99 e 10. Sim? Isto que passa com a ferramenta. Deixa eu mostrar um outro exemplo que tenho acá. Antes de ir para a parte de edição mais avançada. Mira esta área que temos acá. Sim? Eu tenho acá este polígono. Eu criei uma série de consultas. Mira que tenho acá. Consulta para general de área, consulta para new área, consulta para segmentos. Ou seja, o que são isso? São consultas que eu criei antes de ter os dados. Por quê? Suponga que você queira solamente entrar com pontos. Mira, que tem uma capa cá na legenda que se chama Point New. O que são isso? São vértices de uma área. E a partir do momento que eu dibujar estes pontos, ele automaticamente vai criar a área, vai calcular a área para nós outros, o perímetro e as distâncias, por exemplo. Então, mira isto. Vou dibujar esses pontos. Ok. Vou poner o primeiro ponto acá. Ponto 1. Perdão. Não é a parcela. Eu tenho que poner o ponto mesmo. Deixa-me ver se está acá. Este ponto. Ok. Perfeito. Vou poner o primeiro ponto. Qual é o ponto? Código 1, a área A. Perfeito. Vou poner o ponto 2. Ponto 2, a área A também. Mira que o sistema já dibujou para nós uma linha. Perfeito. Vou poner o ponto 3. A área A. Mira o que passa. O sistema já criou para nós uma área desse elemento. Ponto 4. Ponto 5. Ponto 6. Mira que passa. Estou coletando somente os pontos e o sistema já se identificou e já se criou para nós isto. Isto acá que você está visualizando é uma consulta. Uma consulta onde eu hice, mira isto acá, new área. O que eu hice? Eu pedi para ele identificar os pontos e para a geometria, para criar um polígono. Ou seja, à medida que vou entrando com pontos que têm o mesmo atributo A, neste caso, ele genera uma geometria nova. Mira, só para provar isso para vocês, vou digitalizar novamente um outro polígono, rapidamente.
Ok. Ponto C pode ser, pero não é mais polígono A, é polígono B. Ok, mira que não está vinculado lá no polígono A. Por quê? Porque essa agora é o polígono B. Vou clicar novamente. Esse é o ponto 7, polígono B. Ponto 8, polígono B. Mira, ponto 9, polígono B. O que passa com isto? Mira que estou criando elementos basados em pontos que estou digitalizando e ele está criando. Aí poderia pôr lá cá a direção, o azimuth, poderia pôr cá a distância entre os pontos, as coordenadas geográficas ou projetadas de los vértices. Ou seja, isto é um processo de conexão dinâmica do sistema. Ok? Bueno, déjame encerrar isto, vou para a parte de edição e depois validação e encerramos este WebEx. Bueno, a parte de edição de dados, ou seja, uma série de ferramentas existem para que pueda melhorar procedimentos, perdão-me, para que pueda automatizar, agilizar, criar uma dinâmica muito grande de edição de dados, sim? Eu vou simular alguns exemplos acá para que vocês possam entender um pouco mais esta situação e as ferramentas de edição que temos como um todo. Bueno, a parte de edição tem uma série de ferramentas como se for um CAD. Logicamente que o objetivo acá não é substituir um AutoCAD. Não, mesmo porque o AutoCAD foi criado para ser dibujos de engenharia, arquitetura, etc. Não para ser mapa. Nossas ferramentas, sim, como outras ferramentas, foram criadas com um conceito para que se possa criar mapas, com um conceito de topologia associado, com um conceito de edição, de validação em geral. Mira, esta é uma área de uma municipalidade também. Vou fazer duas simulações. Mira este polígono que temos acá, sim, e lá direita. É um polígono de uma parcela. ¿Sí? Esta parcela mira que tem uma série de edificações acá, ¿sí? Recuerda que as edificações, vou pôr acá o cálculo de área, ¿sí? Uma toponímia que representa a área deles, ok? Bueno, o que vou fazer? Vou fazer uma divisão desta parcela acá, e mira que vai ocorrer na ventana central, sim? Há um procedimento de uma série de consultas que tenho acá que vai automaticamente mostrar para nós os câmbios que estão ocorrendo em função das parcelas que vou dividir acá. Sim? Então, mira, recorda bem que esta área tem 4, 8, 8, 5. Sim? Vou fazer uma divisão desta parcela. Uma série de ferramentas temos acá. A mais simples que temos é isto que chamamos de cadastrar, ou seja, que eu posso fazer uma divisão personalizada, ou seja, fazer um pré-projeto. Eu quero dividir esta parcela que tem esta face específica, ele vai calcular para nós acá, a face. Mira, esta distância tem 302 metros, sim? Eu quero dividir isto em 5 partes iguais, solo considerando não a área, mas considerando somente a face. Cada parcela vai ter 60,5 metros de distância. Vou sacar isto que não necessito por enquanto. Ok, vou pôr isto acá, que é o item. Vou pôr um preview. Ok, tenho que pôr de reversa. Mira o que passa. O sistema dividiu para nós, não em áreas iguais, mas de face de 60,5 igual, sim? Para todas as parcelas. Ok? Vou finalizar esse processo. É isso que eu quero. O sistema vai criar em um banco de dados, nesse caso, não sei se está em Axis, está no Axis, perdona-me. Vou pôr acá, para cada parcela, ele vai criar um novo registro. Está criando. São 5 registros novos. Sim? Uma vez finalizado isto, vai devolver para nós. Mira o que temos acá. As 5 parcelas. Não sei se percebem acá, mas vou sacar as edificações para que vocês possam ver. As parcelas estão acá.
¿sí? E mira o que passa com isto. Essas parcelas, como tem edificações, automaticamente o sistema identificou que existia uma edificação e isto se recortou a edificação, provendo para nós as áreas que estão divididas. Mira esta edificação. Foi dividida. Se eu pegar esta parcela com esta parcela e agora fazer o procedimento de merge para ser a unificação, vai volver os 4885. Recorda? Então, o que passa? Qualquer capa que esteja influenciando outra, eu posso criar consultas para deixar isso de uma maneira muito lista para uso. Este é um tipo de edição. Deixa eu mostrar um outro tipo. Esta aqui me gusta muito mais. Mira isto. Tenho acá uma parcela específica, ¿sí? Esta parcela tem mira que ela está com uma única parcela e tenho acá um rio, ¿sí? Suponga que eu tenho que fazer, e mira que tenho acá dois componentes, são roles, ¿sí? Quando eu clico sobre este elemento, eu posso visualizar. Supongo que a pessoa que isto de uma maneira errada, ¿sí? Mira, não poderia ter este buraco acá, ¿sí? Então o que eu vou fazer? Vou vir acá e somente deletar ele, mira, deleta ele, listo, já tenho o polígono como um todo. Ah, Volman, me gostaria de fazer uma divisão desta parcela exatamente utilizando a linha de rio, ou seja, para garantizar que a topologia esteja ajustada, correto? Mira, vou selecionar este polígono, fazer um split. Aqui tem uma opção para dibujar uma linha ou selecionar uma linha. Vou selecionar essa linha que temos acá e duplo clique. Mira o que passa. O sistema já se recortou para nós. Então temos este polígono e este polígono. Compreende? Agora suponga que a direção do rio se cambia. Então vou utilizar o rio acá. Deixa-me ver, fazer um procedimento de redigitalização do rio. Vou digitalizar deste ponto a este ponto. Vou digitalizar desta forma acá. Suponga que o rio se cambiou por algum motivo. ¿Sí? Mira, se cambiou o rio, correto? Mira o que passa com o polígono anterior. ¿Sí? Mira, o que passa com isso agora? Tenho que fazer um ajuste disso. Sim, tenho que ajustar. Então, como ajustar isto? Vengo acá, posso recortar isto. Esta é uma forma. Recortar novamente e depois agrupar isto. Ou não, utilizar este polígono e fazer uma redigitalização dele também. Ou seja, vou utilizar este ponto acá. Ou seja, deste ponto. Deste ponto. Vou desse ponto acá. E vou utilizar lá. Perdona-me que. Deixa-me só habilitar a legenda. Sim, está listo. Bueno. Vou digitalizar novamente. Digitalizar este ponto acá a este ponto e vou ajustar sobre a linha do rio. ¿Sí? Perdão. Não sei se vocês percebem, pero já estou digitalizando todo o polígono em função da linha do rio. Mira o que passa. Faltou acá. Tem que fazer o ajuste necessário. ¿Sí? Não, me gostaria agora, vou fazer um recorte disto, ou vou ajustar isto. Ok, vou ajustar acá e vou dizer para ele, selecione este polígono e vou fazer novamente uma redigitalização deste ponto até este ponto, utilizando, obviamente, o rio. Não sei se percebem, pero há uma conexão direta entre a linha uma topologia avançada, implícita. Mira isto. Vou fazer um novo polígono. ¿Sí? Vou digitalizar um polígono novo da parcela acá. Vou selecionar qual que eu quero, este. Vou dibujar. Ok. Mira, cliquei acá. ¿Sí? O que passa com isto? Mira que o sistema já identifica toda a topologia vizinha para que eu possa dibujar isto. Eu quero poner acá
que vai ser, vou poner um buffer, um offset desta linha de quanto? De 5 metros, por exemplo. Não, 5 é pouco. Devo poner acá mais, talvez um pouco mais. Devo poner, mira, 5 metros. Aí vou utilizar este buffer como uma referência para dibujar parte do polígono. Quando eu falo, mira, tenho acá um buffer de 5 metros, agora tenho um outro polígono. Forma, tenho a necessidade de poner um polígono dentro de outro. Sim? Ok. Vou fazer acá um continue geometry para dibujar um polígono dentro de outro. Ok. Se criou uma isla e agora posso poner um polígono dentro dele. Sim? Essas são ferramentas que, quando estou digitalizando, estou tendo uma série de funcionalidades para cálculo, para poner uma distância específica, para utilizar uma geometria que queira, etc. Sim? Essas são algumas ferramentas. E para finalizar o procedimento, deixa-me mostrar a parte de validação topológica. Sim? Um minuto para só carregar. Então, o que é isto? Este é um tipo de ferramenta muito utilizada principalmente para as companhias que recebem dados de outras companhias e tem que aprovar esses dados, se está listo, se não está listo. Sim? Esta plataforma, esta ferramenta específica, permite fazer uma auditoria, uma verificação se os dados que estão sendo recebidos estão corretos ou se não são corretos, para que se pueda pagar ou não pagar para a empresa que está provendo isso. Esse é um ponto. O outro, obviamente, é um procedimento, um processo de validação, de edição, de produção cartográfica. Tem muitas pessoas manejando, editando dados ao mesmo tempo. Como garantizar que esses dados todos estejam com uma topologia correta, estejam totalmente geometricamente, ou conectivamente estejam conectados, todos eles estejam corretos. Esse é um tipo de plataforma que permite fazer esse tipo de consulta, verificação e auditoria desses dados. Hoje é possível fazer uma edição, uma consulta ou uma auditoria de atributos, uma auditoria de geometria e uma auditoria de conectividade. Sim? Quando falamos de uma auditoria de consulta de atributos, por exemplo, suponga que vocês tenham solicitado que as pessoas registrem os atributos com uma característica específica, com nomes, com áreas específicas, ou seja, essa é uma maneira de verificar se realmente este usuário existe isto ou não. Eu posso criar regras específicas, por exemplo. Acá, quando eu clico sobre um polígono, tem uma série de informações, sim? Muitos desses polígonos, mira, este que eu selecionei acá, por exemplo, não tem, por exemplo, um atributo que é ano de criação. Não tem, mas deveria ter. Eu solicitei isso para as pessoas e eles não puseram isto. Eu posso criar uma regra para verificar em toda a base de dados aquilo que tem e o que não tem. Óbvio que isso é mais simples, você poderia fazer uma consulta e verificar. Mas suponha que tenha terabytes de dados, muitas camadas, 100, 200 camadas. Como criar isto? Como verificar um a um? Não. Vou executar um procedimento onde vou criar uma regra específica. Esta regra específica vai verificar um tipo de dado, e esse tipo de dado vou verificar se vou poner um filtro mais específico para ser se tem, se não tem, qual a característica. É isto que vou fazer. Uma vez criado a regra, posso ter um reporte disto. Este reporte vai ter o quê? Vai ter uma informação das regras que tem, qual o uso, o que vai utilizar, o que não vai utilizar, como um todo. Então imagine isto. Deixa-me poner acá la ventana de consultas. Mira, este é um ponto. Então eu tenho acá uma série de consultas, regras que posso fazer, consultas e validação de geometria. Validação de geometria. Posso criar acá, por exemplo. Posso selecionar uma capa ou muitas capas ao mesmo tempo. Qual a geometria, qual a anomalia que eu quero identificar? As mais básicas, as mais avançadas. Então mira isto. As mais básicas, as standards, as mais especializadas e outras.
Então, se para cada uma tem uma propriedade de autocorreção ou não, algumas não se corrigem automaticamente, tem que corrigir manualmente. Posso identificar se tenho vértices muito cercanos um do outro, se tem áreas em loops, se tem loops em linhas, loopings de áreas, posso verificar isso. E isto associo, por exemplo, uma tolerância, uma área pequena, geometrias nulas, geometrias duplicadas, ou seja, isto tudo se cria na consulta que se pode executar depois para corrigir ou não. Ou seja, se eu quero que execute e corrija, pouco pôr acá, e o sistema vai corrigir automaticamente. ¿Sí? Bueno, então eu criei algumas consultas acá. Então imagine isto. Vou fazer uma verificação de consultas por atributos. Então o sistema vai identificar para mim todos os polígonos que tem acá que não tem o atributo anho. Então, por exemplo, este aqui é um, outro, e vou percorrendo um por um. ¿Sí? Aí, como que eu sei se tem ou se não tem? Vou pôr acá na legenda o mapa de assentamento para que podamos ver em la prática. Vou clicar sobre ele. Mira, não tem. Isso eu quero corrigir. Posso pôr acá, 2010. Ok, se corrigiu, posso pôr acá que foi resolvido, editado. Isso, na próxima vez que eu executar a consulta, não vai ter mais. ¿Sí? E vou passando por outros. Vai ser uma búsqueda. Este é um tipo de consulta. Outro, para verificação, por exemplo, de geometrias. Vou verificar acá. Mira, este é um polígono que tem uma feature duplicada. Ou seja, este tem o quê? Tem um problema de fragmentado. Ou seja, imagine que é um polígono, mas tem dois outros polígonos que estão associados no mesmo. Este não é um erro, é uma anomalia que pode generar um erro ou não. Depende da situação. Então, vou transcorrendo, vou passando por os elementos e vou verificando os diversos tipos de erros que posso ter. Vou provocar um erro acá. Deixa-me pôr acá este polígono. Vou selecionar, vou executar um erro. Vou pedir para editar isto, editar os vértices, e vou pôr acá um vértice acá, e vou pôr algo assim. Isto é um erro. ¿Sí? Mira, provoquei uma área que não faz parte do polígono que está vinculada. Quando eu hice isto, automaticamente, quando se executa a consulta, né? Vou lá executar a consulta. Vou clicar acá. Mira que automaticamente vou passar para o último erro. Já vai se identificar isto como erro. Ou seja, o sistema está o tempo todo identificando se tem erro e se não tem. Aí o que eu vou fazer? Não, vou fazer a correção acá. Essa correção é mais simples de ser hecha. Vou vir acá, vou dibujar esse vértice. Ok? Quando eu hice isto, perfeito. O sistema mira que já se cambiou de 404 para 403. Já se corrigiu isso automaticamente para nós. Vou pôr lá uma feature duplicada. Mira que tem 403. Vou fazer uma cópia desta feature. Vou pôr uma cópia dele sobre ele mesmo. Ok? Mira que se cambiou de 403 para 404. Ou seja, já se tem. Não, vou dibujar isso acá, vou borrar ele, que está duplicado. O sistema já se identifica e quando executar isso novamente, vai ter isto como uma maneira dinâmica. Mira isto. Vou fazer a verificação de conectividade. O que isso tem? Tem um problema de compartilhamento em assentamento. Vou pôr acá a capa de assentamento. Ok. Ele está dizendo que este é um erro. Mira que tem mesmo. Tem um problema de integração entre as capas que tem acá. Uma área está sobreponendo a outra. ¿Sí? Quando ajustamos um pouco mais acá, vamos ver um problema que tem. ¿Sí? Aí, obviamente, eu vou ter que ajustar isto. Alguns casos vou corrigir automaticamente, outros não. Mas vou navegando por todo o ambiente e verificando os possíveis erros que tem. Acá, isso é muito claro. Mira, é um polígono que não está casando com outro. Deixa-me cambiar a color para ficar mais, sacar o fio, para ficar mais fácil de visualizar. Mira isto. Então, o que temos acá? Temos dois polígonos. Qual é o polígono que está correto? Este
La izquierda, la arriba, ou esse que está abaixo? Para mim, o que tem mais detalhes é esse que está arriba. Então, eu tenho que ajustar este polígono a este outro. E como vou fazer? Posso selecionar o polígono, fazer o procedimento de digitalização, vou selecionar um ponto inicial, um ponto final. Isso pode depender, fazer para ele completo, sim? Não necessariamente tem que ser uma parte pequena. Ó, mira, o sistema vai identifica para nós a característica, mira, já se identificou toda a geometria, dou um clique, duplo clique, e o sistema se hace o ajustamento. Ou seja, poderia ter uma área muito extensa, muito larga, e fazer isto de uma maneira mais, com 2 cliques, fazer esse ajustamento. Sim? Obviamente, isso depende muito de cada caso e cada procedimento. Bueno, estas são ferramentas de auditoria, validação, onde eu posso generar um report, prover isto para meu provedor, ou prover isto para devolver isto para o usuário que esteja manejando os dados. Ou seja, é um processo que vou auditando a edição dos dados em tempo real, de acordo com as consultas que vou definindo. Solamente para finalizar, só para visualizar a parte de conectividade, os diversos tipos de anomalias. Detalhe, isto para mim é fantástico, porque eu posso editar não só este isoladamente. Eu posso editar este com outras features. Por exemplo, eu quero editar o assentamento com os biomas ou com as reservas. O que faz isso? Há um cruzamento espacial para verificar se as 2 capas realmente têm que ser hechas algum ajuste entre as geometrias e identificar os erros ou as anomalias, que caso queira. E que tipo de anomalias têm? Os diversos tipos acá também. E para cada um tem uma tolerância definida de acordo com a escala. Bueno, assim, perdona-me. Como disse, poderia passar acá o dia todo com vocês, pero este é um pouco de las ferramentas de edição, de validação, auditoria, publicação de dados que temos dentro de nosso portfólio de Hexagon Geospatial. ¿Sí? Obviamente frisando, uma plataforma totalmente interoperável, utilizando com qualquer outra plataforma, sim? Consultas dinâmicas, edições avançadas, criação de dados de uma maneira muito rápida e muito eficiente. Sim? Bueno, assim, gracias por la oportunidade, por su tempo, perdona-me por avancei 30 minutos, estava programado 1 hora, perdone-me, pero caso queira ter outras informações mais específicas, pode enviar um correio para mim, sim? Ou pode enviar um correio para perdão, um correio para Imagine IT, nosso representante local, sim? Eles têm condição de coletar os dados, fazer provas com vocês, caso necessitem de descobrir, entender um pouco mais, fazer uma prova de conceito, podem entrar em contato com Alexis e depois Alexis me contacta, eu posso prover um novo WebEx, um novo webinar. Isto que eu hice durante este período, 1 hora e meia, eu gravei, e vou deixar disponível isso com o Imagine IT para que ele possa disponer para todos vocês, caso vocês queiram compartilhar isso com outras pessoas internamente dentro de sua corporação, ok? Muitas graças mesmo por seu tempo, perdona-me por meu acento português forte, às vezes, e esteja bem, sim? Saludos, graças.